A história de Adão e Eva é um pilar da civilização ocidental. É um conto contado e recontado, moldando nossa compreensão da criação, moralidade e da condição humana. Mas e se essa narrativa familiar for apenas um fragmento de uma história muito maior e mais enigmática? E se nossas origens forem muito mais antigas e complexas do que fomos levados a acreditar? Em diversas culturas e continentes, mitos antigos sussurram sobre deuses descendo dos céus, transmitindo conhecimento e moldando o destino da humanidade. Essas narrativas, frequentemente descartadas como mera alegoria, apresentam semelhanças impressionantes, sugerindo uma memória compartilhada de um tempo em que a Terra abrigava seres de poder e inteligência extraordinários. Poderiam esses mitos ser ecos de eventos reais, distorcidos e fragmentados por milênios de tradição oral? Poderia a história da criação, como apresentada na Bíblia e em outros textos religiosos, ser uma versão simplificada de uma verdade mais profunda? Ao nos aventurarmos além dos limites das interpretações tradicionais e mergulharmos nos registros arqueológicos e mitológicos, embarcamos em uma busca por respostas que desafiam nossa compreensão das origens humanas e nosso lugar no cosmos. Nas planícies áridas da antiga Mesopotâmia, aninhada entre os rios Tigre e Eufrates, floresceu uma das primeiras civilizações do mundo, a Suméria. Esta civilização não só construiu cidades impressionantes, mas também desenvolveu uma cultura rica e complexa. Os sumérios deixaram para trás um rico conhecimento, inscrito em tabletes de argila, que sobreviveram por milênios. Esses tabletes são uma janela para o passado, oferecendo um vislumbre da vida cotidiana, das leis e das crenças religiosas dos sumérios. Esses textos cuneiformes, decifrados por estudiosos séculos depois, revelam uma compreensão sofisticada de astronomia, matemática e direito. A precisão de seus cálculos astronômicos e a complexidade de suas leis são testemunhos da sua avançada civilização. Surpreendentemente, eles também contêm mitos de criação que antecedem a Bíblia em milhares de anos, apresentando semelhanças notáveis com o relato do Gênesis. Esses mitos não só narram a criação do mundo, mas também descrevem a origem dos deuses e dos humanos. Essas narrativas sumérias falam de uma raça de divindades chamadas Anunnaki, que desceram dos céus para a terra. Os Anunnaki são frequentemente retratados como seres poderosos e sábios, com habilidades que os humanos da época não podiam compreender. Os Anunnaki, de acordo com os textos sumérios, desempenharam um papel fundamental na criação da humanidade. Eles são creditados com a introdução de conhecimentos e tecnologias que impulsionaram o desenvolvimento da civilização suméria. Eles são descritos como seres poderosos, possuindo tecnologia avançada e conhecimento muito além do dos primeiros humanos. A descrição dessas tecnologias sugere que os sumérios acreditavam que os Anunnaki tinham um papel direto na evolução da sociedade humana. Os paralelos entre esses relatos sumérios antigos e a história bíblica da criação são muito impressionantes para serem ignorados, levantando questões intrigantes sobre a origem desses temas compartilhados. Poderiam essas histórias ter uma fonte comum, ou os sumérios influenciaram diretamente os textos bíblicos? Poderiam esses textos antigos conter a chave para desvendar a verdadeira história da gênese humana? A busca por respostas continua, com estudiosos e arqueólogos explorando cada vez mais fundo os mistérios da Suméria. Poderiam os Anunnaki, há muito relegados ao reino do mito, ser o elo perdido em nossa compreensão das origens humanas? A história da Suméria e seus textos antigos continuam a fascinar e a desafiar nossa compreensão do passado. Os Anunnaki não são deuses benevolentes no sentido tradicional. Eles são retratados como seres pragmáticos, até mesmo implacáveis, movidos por um propósito específico, a extração de ouro. De acordo com relatos sumérios, os Anunnaki chegaram à Terra em busca desse metal precioso, de que precisavam para reparar sua atmosfera danificada. Os Anunnaki, enfrentando uma escassez de mão de obra, decidiram criar uma raça de trabalhadores primitivos, os humanos.
eles combinaram seu próprio material genético com o do Homo erectus, a espécie hominídea prevalente na Terra na época. Esse ato de manipulação genética, relatado em detalhes vívidos em tabletes sumérios, resultou na criação do Homo sapiens, nós. As implicações dessa narrativa são profundas. Se verdadeira, sugere que os humanos não são o produto da evolução aleatória, mas sim o resultado de um ato deliberado de engenharia genética por seres extraterrestres avançados. Os Anunnaki, tendo criado humanos para seus próprios propósitos, tornaram-se os governantes e professores da civilização primitiva. Eles transmitiram conhecimento de agricultura, escrita e organização social, lançando as bases para a ascensão da cultura suméria. Seção 4. Um salto genético. A criação de Adão e Eva. A história bíblica de Adão e Eva assume uma nova dimensão quando vista através das lentes da cosmologia suméria. A cosmologia suméria, rica em mitos e lendas, oferece uma perspectiva fascinante sobre a criação da humanidade. Poderiam Adão e Eva, os primeiros humanos segundo a Bíblia, terem sido os primeiros protótipos bem-sucedidos dos experimentos genéticos dos Anunnaki? Os Anunnaki, deuses antigos da Suméria, são frequentemente descritos como seres avançados com conhecimento científico e tecnológico muito além do nosso. O Jardim do Éden bíblico, com sua ênfase no conhecimento e no fruto proibido, poderia ser interpretado como uma representação metafórica do controle dos Anunnaki sobre sua criação. Este jardim, um paraíso terrestre, pode ter sido um laboratório avançado onde os Anunnaki monitoravam e controlavam suas criações humanas. A árvore do conhecimento, da qual Adão e Eva foram proibidos de comer, pode simbolizar o conhecimento avançado e a tecnologia possuídos pelos Anunnaki. Este conhecimento, reservado apenas para os deuses, era perigoso demais para ser compartilhado com a humanidade. A serpente, frequentemente associada à sabedoria e astúcia na mitologia antiga, poderia representar uma facção Anunnaki, que escolheu desafiar a ordem estabelecida e compartilhar o conhecimento proibido com a humanidade. Este ato de rebeldia pode ter sido um catalisador para a evolução da consciência humana. Esse ato de desafio, resultando na expulsão de Adão e Eva do jardim, poderia simbolizar o despertar da consciência humana e o início de nossa jornada independente. A expulsão do paraíso pode ser vista como o momento em que a humanidade começou a trilhar seu próprio caminho, livre do controle direto dos Anunnaki. O mito da criação sumério, com sua ênfase na manipulação genética e na intervenção de seres avançados, oferece uma alternativa convincente à interpretação tradicional da história de Adão e Eva. Esta perspectiva sugere que a criação da humanidade foi um processo deliberado e científico, conduzido por seres com um entendimento profundo da genética. Sugere que nossas origens são muito mais complexas e intrigantes do que fomos levados a acreditar. A história de Adão e Eva, quando vista através da lente da cosmologia suméria, nos convida a reconsiderar nossas origens e a explorar as possibilidades de uma história humana muito mais rica e multifacetada. Seção 5. Conhecimento proibido. O enigma dos Nefilins. O livro bíblico de Gênesis faz referências enigmáticas aos Nefilins, uma raça de gigantes que andou pela Terra em tempos antigos. Essas referências são breves, mas carregadas de mistério, deixando muito espaço para interpretações e teorias ao longo dos séculos. Esses seres enigmáticos, descritos como os descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens, são frequentemente interpretados como anjos caídos ou entidades demoníacas. A ideia de anjos caídos sugere uma rebelião celestial, uma narrativa que ressoa em muitas culturas e religiões ao redor do mundo. No entanto, quando vistos através das lentes da cosmologia suméria, os Nefilins assumem um significado diferente. Na mitologia suméria, os Anunnaki eram deuses que desceram à Terra, e suas interações com os humanos são descritas de maneira detalhada e fascinante. Poderiam esses gigantes terem sido o produto do cruzamento entre os Anunnaki e os humanos? A ideia de uma raça híbrida não é nova, e aparece em várias mitologias ao redor do mundo, sugerindo uma possível base comum para essas histórias. Os textos sumérios descrevem os Anunnaki
tomando esposas humanas, resultando no nascimento de descendentes com habilidades extraordinárias. Esses descendentes, com sua mistura de DNA divino e humano, poderiam ter sido vistos como seres superiores, dotados de conhecimentos e capacidades além do comum. Esses seres híbridos, possuindo DNA humano e Anunnaki, podem ter sido os Nefilins mencionados na Bíblia. A ideia de uma linhagem híbrida sugere que os Nefilins poderiam ter desempenhado um papel crucial no desenvolvimento das primeiras civilizações humanas. Sua presença na Terra poderia explicar o súbito aparecimento de conhecimento e habilidades avançadas no registro arqueológico, como a construção de estruturas megalíticas como Stonehenge e as pirâmides de Gizé. Essas construções, que ainda hoje desafiam nossa compreensão, poderiam ser evidências do legado deixado pelos Nefilins. A existência dos Nefilins, se comprovada, teria implicações profundas para nossa compreensão da história humana e da natureza de nossa relação com os Anunnaki. Isso poderia reescrever capítulos inteiros da nossa história, oferecendo novas perspectivas sobre nossas origens e evolução. Isso sugeriria que as linhas entre deuses e humanos nem sempre foram claramente definidas e que nosso passado antigo foi muito mais extraordinário do que podemos imaginar. A ideia de que deuses e humanos interagiram de maneiras tão íntimas e profundas abre um campo vasto para exploração e descoberta.